pouquinho de autoconhecimento, é uma forma da gente começar. Mergulho para dentro. Kardec nos convidou já há algum tempo, que a gente tem relutado, né? Fazer esse olhar também. Porque é muito fácil a gente vir até a casa espírita, tomar um passe, tomar uma água fortificada, nos energizar, e aí voltamos para o dia a dia e aí, muitas vezes esquecemos que nós temos participação contínua nesse processo de desenvolvimento. E aí, com isso, é um convite, né? Porque em Obras Póstumas, Kardec nos convida a fazer uma reflexão profunda, falando que assim, o homem que se... Para vocês. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o gozarão. Gozará de saúde. Será que a gente precisa de saúde nesse momento que a gente está passando aqui? Gozará de saúde, porque não estragará seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Será que a gente sabe se contentar com o que é necessário? Será que a gente faz as coisas todo diariamente, né, sem desperdício, sabendo que o planeta está precisando de um carinho nosso, uma nova postura nossa, né? A água, no caso, foi um convite meio que imposto pela natureza, né? Então é uma forma de reeducação. Então, antes que a gente seja apertado pela vida, né, olhando para esse momento, o homem se esforça seriamente. Que esforço é esse que eu preciso fazer? Né? Que de alguma forma muitas vezes a gente esquece que esse esforço é mínimo. Né? No Evangelho fala que a única coisa que nos falta para que realmente a gente inicie esse processo é vontade. Onde está essa vontade que muitas vezes a gente deixa de lado e não permite que se faça presente? Então, temos na atualidade, nesse momento planetário, um convite profundo para que a gente mude a nossa postura. Mas não é a mudança da postura do vizinho, não é como cuidar da vida do alheio. Esse processo da reforma íntima nos convida a olhar para dentro, autoconhecimento, autotransformação. E inicialmente a gente precisa entender que esse autoconhecimento e essa autotransformação começa com uma coisa que Joana de Ângeles nos fala, que é assim, autorrevelação inicialmente. Então, quando a gente abre as portas desse aspecto dentro de nós, vamos dizer assim, André Luiz nos chama a olhar para o nosso lar, né? Então, vamos olhar para o nosso lar, este nosso lar, esta casa que nós habitamos. Quem habita essa casa? Que parte nossa está aqui no comando desse aparelho maravilhoso e que muitas vezes a gente deixa e não presta atenção? Então, precisamos rever conceitos. Isso aqui não é um puxão de orelha, gente, é só um convite. Eu sei que muitas vezes quando a gente começa a falar de reforma íntima, aí o pessoal fala, lá vem, né? Vai começar aquela ladainha, vai ser difícil, né? Então tem até um livro que fala assim, reforma íntima sem martírio. Procurem, vocês vão ver que tem muita coisa legal. E que quando a gente pega o gosto por esse processo de autotransformação, a coisa é muito mais simples e muito mais tranquila. O que acontece normalmente é que, inicialmente, nós temos essa morosidade, vamos dizer assim. Esse aspecto que vem nos acompanhando já há gerações. Não é desta encarnação. Isso já vem de outros aspectos. Olhar para algumas coisas que normalmente são difíceis, né? Medos, traumas, fobias, ansiedades, normalmente não é uma coisa bonita inicialmente. Existe uma pessoa que vem trabalhando seriamente também no planeta, chama Sri Satya Prembaba. Ele vem fazendo um trabalho no Oriente, mas aqui no Brasil também ele vem trabalhando muito com relação a esse processo de autorresponsabilidade e autoconhecimento. E ele fala que esse primeiro vislumbre que a gente tem inicial desse trabalho é uma grande escuridão, é uma grande dificuldade.
Ou seja, há alguns anos já nós estamos numa nova frequência. O planeta está imerso nessa nova frequência. E com essa nova frequência é como se as luzes tivessem se acendido aqui no planeta. Então aquelas velhas sujeirinhas básicas que a gente ia colocando para debaixo do tapete, aquelas coisinhas que a gente guardava dentro do armário e que de alguma forma a gente não queria dar conta, porque é legal, né? Eu gosto muito de ver que eu sou invejoso, que eu sou ciumento, que eu sou avarento, né? E aí, só que esses aspectos são o que normalmente abre a porta para as dores e sofrimentos. E Joana de Ângeles nos alerta com uma coisa muito legal, que é a transformação desses aspectos, porque quando eu olho esses aspectos inicialmente, parece que vai dar um pânico, né? Que é visceral essa coisa, né? Medo, raiva, fobias, né? Então todos esses aspectos se apresentam, e aí a gente, como é que a gente faz com isso, né? Primeiro a gente se alinha, sabendo que assim, não somos esses aspectos, eles só estão inicialmente nessa atualidade pedindo uma nova reposição. Estamos aqui, segundo Joana de Ângeles, para aprimorar o que já temos, corrigir o que de alguma forma não deu certo em etapas passadas e aprender novas coisas. Então, corrigir o que não deu certo é uma parte imprescindível, né? Jesus falou assim: ninguém sairá daqui até que pague o seu último centavo. Assim, tá? Eu sou meio difícil de guardar algumas coisas, mas ele falou algo nessa, né? O que é isso que a gente tem que de alguma forma nos alinharmos? Que matemática é essa espiritual que nós temos que nos alinhar? Ele não disse que seria punitivo e que seria pesado. O jugo comigo é leve e suave, o fardo também. Então veja como uma coisa não é, a gente é que cria uma ilusão, né? E aí o legal desse negócio todo da transformação é que a gente vai ter desilusões. Nossa, mas ter uma desilusão é ruim, né? Eu diria para vocês, é maravilhoso, porque uma desilusão é como se tivesse caído um véu de ilusão. A ilusão me mantém naquele velho padrão, escondendo as coisas, fazendo com que eu não faça o que eu poderia estar fazendo efetivamente por mim, né? E pelas pessoas que cruzam o meu caminho. Porque normalmente enquanto a gente não começa esse processo de autotransformação, de autoconhecimento, de renovação, a gente fica na velha zona de conforto, fazendo o quê? Sempre as mesmas coisas. Tem um ditado oriental que fala assim: loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Se eu faço a mesma coisa, você sempre com o mesmo resultado. Mas por que a gente acha que fazendo a mesma coisa eu vou ter resultado diferente? Porque a gente se acomoda, a gente não se esforça para querer ir além daqueles velhos ditames. Na atualidade, o que a gente faz? A gente pensa ou é pensar? A gente abre, né, as janelas da nossa alma de manhã e aí a gente tem uma enxurrada de informação. É televisão, celular, internet. A gente é convidado 24 horas por dia para estar para fora. E quando a gente está para fora, a gente não se percebe desses aspectos que precisam ser inicialmente mapeados, vamos dizer assim. Alguém aqui gosta de quebra-cabeça? Né? Ela, mais ou menos. Quebra-cabeça é um bom exemplo, o senhor também. Quebra-cabeça é um bom exemplo para a gente começar a entender como é que funciona esse processo de autoconhecimento. Eu compro lá uma caixa de quebra-cabeça com 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 peças, 8.000 peças, vai depender do gosto, da habilidade de cada um, né? Que é isso que a gente vai começar, é o que eu estou convidando, né? E Kardec já vem, eu só estou relembrando o que Kardec falou, e tantos outros avatares e tantas outras pessoas já estão nos convidando há muito tempo. Então a gente abre essa caixinha, vamos dizer assim, está lá, 500 peças, Deus do céu, tudo misturado. Aí você olha para aquilo e você fala assim, é um caos. Se você não tiver determinação, querer realmente fazer esse processo inicial, você vai largar logo em 2 minutos. Você vai achar que, isso aqui dá. Só que esse é o processo, como assim, vamos fazer essa analogia. O quebra-cabeça somos nós. Então a gente está abrindo, eu estou convidando vocês, na verdade, já é uma necessidade, não é mais nenhum convite,
né? Antes que a vida imponha, porque o amor convida, a dor impõe, né? Essa é a grande sacada desse momento atual. Antes que a dor imponha algumas coisas para nós, né? No sentido de revisarmos realmente algumas posturas e condutas, então vamos abrir esse quebra-cabeça. Quebra-cabeça de quem somos. Vai ter que separar as peças. Esse é o primeiro passo. Então vou separar aquela peça que é mais colorida, essa aqui parece um pouco mais com essa, aí de repente eu junto lá, né? Começo a separar grossamente, né? Esse início. O que é essa separação? Às vezes é uma revisão diária que a gente vai fazer dos nossos sentimentos e sensações. Nossa, hoje com tal pessoa não foi legal. O que era esse sentimento que brotou? O que era essa sensação? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu quis revidar? Por que de alguma forma essas coisas que aconteceram ao longo do meu dia mexeram lá dentro, no mais visceral? Porque nós temos coisas que são chamadas automatismos. Vocês conseguem compreender o que é um automatismo? Automatismo. Todo mundo aqui escreve? Tem alguém que não escreve? Alguém que não dirige? O senhor não dirige? Ok, escreve. Então, todos nós, de manhã, quando éramos pequenos, fomos à escola. E lá na escola nos ensinaram a pegar uma caneta, um papel, né? E aí inicialmente a gente rabiscava. Aí aos poucos a professora foi nos ensinando, nos doutrinando a pegar a caneta com um punho certo, né? Cada um com o seu destro, se é canhoto, né? Foi aprendendo do seu jeito. Aí foi lá o A, o B, o C. E aí ao longo do tempo, você começou a pegar o jeito de escrever. Eu estou começando a saber escrever. E eu vou exercitando, até o ponto que de repente eu descubro que, juntando essa letra com aquela outra letra, dá B e A, dá barra. Né? E aí vou juntando letras, Isso chama-se automatismo. A gente vai aprendendo as coisas, isso vai se automatizando. E aí ao longo do tempo, você tem que pensar inicialmente para escrever. Eu vou escrever bala. B-A-L-A. Bala. Aí vai. Aí aos poucos você não pensa mais. Bala, banana. Aí você já escreve texto, já escreve, psicografa. Não é assim que a coisa foi dependendo. Hoje em dia a coisa está rápida. Né? Então é mais ou menos nessa frequência. Isso é um automatismo. A gente vai aprendendo e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai pegando a habilidade. E essa habilidade se transforma numa coisa que eu não penso para. Se eu não penso mais para fazer aquilo, eu não preciso me esforçar. Inicialmente eu me esforcei para começar a aprender a escrever. Então por isso que é chato para a escola inicialmente. Então a reforma íntima é basicamente esse processo. Vai ser chato inicialmente porque a gente inicialmente não sabe como fazer essa reforma. Então o convite de abrir a caixa de quebra-cabeça, de olhar, separar as peças, é esse primeiro modelo que a gente vai estar fazendo. Quando eu abro esse quebra-cabeça e começo a separar, eu começo a ter vou refinando diariamente, eu pego um pouquinho, não é o dia inteiro, é um pouquinho do seu dia que você vai pegar, uma parcela do seu dia que você vai investir em se conhecer, que você vai investir em querer se conhecer mais aprofundadamente. Então eu vou de repente começar a mapear. Lembra que eu falei das coisas que não são muito bonitas, que você vai achando inicialmente? Vou achar raiva, vou achar ciúme, vou achar inveja, vou achar vaidade, vou achar um monte de coisa que eu não gosto. Nossa, eu quero esconder esse caderninho para que ninguém veja. Mas esse caderninho não é para ninguém mostrar. Porque nós estamos numa escola de provas de expiação. A gente está querendo esconder isso da gente mesmo, porque do outro lado eles já sabem de tudo. É isso que a gente está querendo. Eles nos auxiliam efetivamente quando a gente dá esse passo. Quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em direção a gente. Então essa reforma ela é necessária e imprescindível, mas é individual. Esse processo vai se dando gradativamente. Lembra do automatismo que eu falei? Então, só que esse automatismo são milênios, são eras, porque nós descemos do princípio inteligente, fizemos uma trajetória pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, pré-humano e humano. Segundo o Sebastião Camargo, que é um outro expositor, que também já veio aqui a casa, ele tem um trabalho chamado Despertar da Consciência, ele fala que nós somos elementais pré-humanizados. Então nós não somos seres humanos, somos entidades humanas a caminho da humanização.
O maior humano que esteve aqui no planeta foi Jesus. Não teve ninguém acima dele até hoje. Os avatares que de alguma forma, né, se eles estiveram mais próximos, ainda não chegaram inclusive nessa frequência, mas ainda estão aqui no orbe, fazendo um trabalho com Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, para nos acelerar e nos acordar desses estados antigos. Os Budas, os Bodhisattvas, todas essas frequências que passaram os Babadis, que são lá da linha do Oriente, né? Jesus falou, muitos virão do Oriente, né? Então essa frequência de acordar está cada vez mais, né? Esse raio dourado, que é o que a gente chama dessa luz que permeia o planeta agora, que é esse cinturão de fótons, que é a energia pura. Então essa energia está nos impulsionando a abrir esse quebra-cabeça. Só que aí, vamos abrir essa quebra-cabeça. Aí tem essas resistências. Essas resistências são frutos, basicamente, dos automatismos antigos. Antigamente, em outras vidas, era necessário que eu fosse mais, né, espertão, mais alguma coisa, né, mais malandro. Então, todos esses aspectos eu vou ter que trabalhar. No budismo, fala que a gente tem dentro de nós todos os sentimentos e sensações que permeiam a humanidade. Todos. Desde os mais virtuosos até os mais... como é que a gente pode falar aqui que não seja para machucar as consciências? Os mais inferiores, os que ainda precisam aprender a se educar, né? A gente, essa parte, que é importante a gente entender que quando a gente começa a machucar essas consciências, falando mal delas, é ruim, isso é feio, isso é, né? Que é a parte mais castradora que a gente tem, que ficou, é o resíduo que faz parte desse processo da Inquisição para cá, esse movimento de proteção profunda. Isso a gente precisa transformar, porque isso ficou muito marcado dentro do nosso inconsciente coletivo. Esses aspectos precisam ser transformados para a gente alavancar e ver que não é o processo de transformação que a gente está passando não é punitivo, ele é de uma reforma de transformação. Então a reforma ela não vem para punir. Se a gente for ver efetivamente, né, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que ao longo da jornada da vida delas, o quanto a espiritualidade, o quanto Deus atenua, né, a remissão dos pecados da pessoa, porque se fosse olho por olho, dente por dente, dependendo da situação, a pessoa ia lascar, né, esfolada viva dentro desse contexto. E não, a gente sempre tem um quanto de acolhimento, mas temos sim, né? Isso não é uma coisa da gente ficar só passando a mão na cabeça, porque tem coisas que a gente tem que realmente nos melhorar efetivamente, né? Então, quando a gente fala do processo de transformação e de olhar para esses aspectos que são não tão bonitos, é justamente por conta desse acolhimento. Precisamos de um quanto de gentileza, de amor próprio, de amor, auto-amor, para quando se deparar com esses aspectos, a gente não pegar a velha chibata que a gente carrega já de vidas passadas e voltar a se lascar a chibata de novo. Então é importante que a gente saiba que vamos sim nos deparar com alguns aspectos que não são muito bonitos e que vão ter resistências. Volto de novo no que eu estava querendo dizer do automatismo. O automatismo é o que na psicologia a gente vai conhecer como sendo mecanismos de defesa, que são essa parte mais difícil, são as partes mais relutantes para a mudança. Então eu quero chegar daqui até a coluna. Só que daqui até a coluna, nossa, estou cansado, está calor, está frio, eu vou começar a achar milhões de justificativas para não fazer porque está gostosinho aqui, está ruim, mas está bom. Já ouviram falar nisso? Está ruim, mas está bom. Então, só que esse processo, para que a gente saia dessa zona de conforto, tem que entender que quando a gente começa esse primeiro passo, aquelas velhas frases como quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, já ouviram falar? Então, quanto mais eu rezo, eu estou trazendo uma nova proposta. Quanto mais eu rezo, mais oportunidades a vida me dá para que eu enfrente esses automatismos, para que eu dê um passo diferente. Então, cada vez que eu estou lá fazendo uma nova proposta, então quero ir daqui até ali. Vai doer a dor, vai doer meu dedão, vou ter N motivos para não sair daqui e ir até lá. Vou ter N motivos para não vir aqui dar palestra para vocês. Vou ficar com férias, vou ter tudo o que for necessário para que eu me desmotive.
Esses são os velhos titãs que a gente precisa rever. Só que aí, se você dá tempo e percebe, você, opa, já estou calejado, já entendi. Se eu ficar nessa velha postura, eu vou dar o mesmo resultado, não vou fazer o que eu poderia fazer, né? Então eu tenho que enfrentar, né? Até estava conversando com uma amiga minha antes de vir para cá, ela estava falando assim, né? Chico ia trabalhar, fazer sessão com o olho só, porque o outro estava machucado. E, né, e Emmanuel não falava assim, tem o outro, não dá para trabalhar, então continua lá trabalhar. Né? Divaldo Franco falou a mesma coisa, tem alguma coisa, estou com febre, estou com problema, não sei o quê, estou quase morrendo, alguma coisa nessa frequência. Ela falou assim, eu estou totalmente morta, Joana Dias, então eu vou para lá e sempre te espero lá. Né? Mais ou menos essa. Então, inicialmente a gente vai ter que vencer esses aspectos que vão se apresentar. Né? Então, tudo isso é para quê? Para que a gente transforme esse automatismo. Esse automatismo, inicialmente, ele nos convida, muitas vezes, a nos puxar o próprio tapete. Então, é preciso ter muita disciplina, vontade. Lembra que eu falei no começo que Kardec tinha falado? O que nos falta é vontade. Acho que no Evangelho, não sei lembrar, mas acho que na 909, fala lá, o que nos falta é vontade. Então, é importante que a gente veja e coloque essa vontade verdadeiramente a nosso serviço e, consecutivamente, a todos que cruzam o nosso caminho. Porque se a gente fica simplesmente parado, esperando cair do céu, Pai Nosso, vem cá, né? Então, qual é a sua parte? A gente precisa entender qual é a nossa parte. Né? Então, você faz a oração, mas tem que fazer a sua parte. Se você inicialmente só esperar que venha a nós, venha a nós, venha a nós, né? Então é importante que a gente faça a nossa parte, como o senhor Luiz falou, né? A casa começou às 7h30 e só está dando continuidade, né? Os que não participaram do passe estão tomando o passe agora, né? A gente fala assim, a gente está precisando de uma, estou lá no centro, numa água fluidificada. Só de entrar aqui você já é fluidificado, porque seu corpo é mais de 90% água. Só de estar aqui a gente já está recebendo esse bálsamo. Por que a gente não estende isso às outras pessoas? Porque eu não preciso ficar falando para as pessoas, eu preciso estar presente. E aí aqui a mudança principal que eu vejo nesse processo atual é a mudança de 4 etapas, 4 aspectos que são bem, vamos assim, arraigados dentro de nós. Crítica, julgamento, acusação, reclamação. Enquanto nós criticarmos os outros, enquanto nós julgarmos os outros, enquanto nós reclamarmos dos outros, enquanto nós acusarmos os outros, nós ficamos na zona de conforto. Ficamos nesse aspecto que é, eu nunca abro a caixa. Eu nunca vou começar o processo, porque, mas a culpa é do outro. Né? E a gente tem milhões de culpados. Tem o governo, a gente tem o namorado, a mulher, o filho. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu nunca tenho nada de errado. Porque esse é o movimento básico que Freud chamou de projeção. Eu projeto para fora. Lembra dos mecanismos de defesa e do processo de automatismo que a gente precisa trabalhar? Esse é um deles. A projeção, né, eu olho para o outro e não vejo que estes aspectos aos quais eu estou olhando já estão prontos para que eu comece a fazer essa reforma dentro de mim. Por isso que quando eu começo a olhar para o dia a dia, né, e começo a rever a minha postura e rever as sensações e os sentimentos, eu vou largar de culpar os outros, mudando a postura, mudando essa frequência para começar a me responsabilizar e ver onde eu faço aquilo que eu não gosto que façam comigo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. É básico, isso é simples. E pode ter certeza, um dos aspectos que mais nos pega, porque nós estamos ainda iniciando essa jornada espiritual, que eu chamo de como se nós estivéssemos engatinhando ainda, nós somos crianças espiritualmente falando. Então essa imaturidade dentro de nós fica esperando reconhecimento, aceitação. Aí começa, né? Quando a gente fica nessas frequências, começa a ter um monte de doença, diabetes, anemia, um monte de problema que assim, tristeza, porque eu estou esperando, em vez de eu me reconhecer e reconhecer os potenciais do outro, porque nós estamos aqui efetivamente para colocar a serviço das pessoas o que nós trouxemos. Cada um de nós trouxe sim
presente para o planeta. Trouxe sim um quanto de vitalidade, um quanto de, vamos dizer assim, vocês conseguem entender quando eu falo equanimidade? Equanimidade é a possibilidade de sermos únicos, mas ao mesmo tempo sem sermos egoístas e orgulhosos, achando que somos mais que os outros. Então, equanimidade mental é saber que nós temos um potencial que é nosso, único. Maria Teresa de Calcutá falava assim: eu sou uma gota, mas o oceano não seria o mesmo sem a minha presença. Perceba que tem assim, um limiar muito sutil nessas palavras. Eu sou uma gota, mas o oceano não seria o mesmo. Se eu tiver permeado de vaidade, se eu tiver permeado de que assim, aí eu me torno a gota, de óculos escuros, celular da última moda, né, passando por cima de todo mundo. Isso não é humildade. Isso é totalmente uma coisa que a gente precisa transformar. São os aspectos aos quais, né, a gente se esconde. Eu fui para a Alemanha, eu fui para não sei o quê. Que pensam que a vida te permitiu fazer esses aspectos. Compartilhe com as pessoas. Mostre para as pessoas que elas também podem. Porque muitas pessoas ficam te invejando. E a gente às vezes é viciado em ser invejado, em ciumado. A gente adora ser. Né? Minha esposa morre de ciúme de mim. Que delícia. Você enlouquece a mulher, você se enlouquece porque o ciúme invejoso, a ambição, esses aspectos distorcem a realidade, fazem com que a gente não veja a realidade como ela é. E quando a gente não vê a realidade como ela é, inicialmente a gente começa a criar dor e sofrimento. Eu começo a fazer coisas que vão gerando cada vez mais distorções. Eu brigo porque não tem motivo, né? Olho para o lado, né? Aí começa. A pessoa enlouquece. São esses aspectos que a gente precisa, né? Então, do lado do meu chefe, né? Aí ele olhou para fulana que chegou lá, tá vendo? Não me dá atenção nunca. A pessoa entrou pela sala, né? Um olhar de lado é o suficiente para a pessoa já ficar magoada, ressentida. Quem fica magoado e ressentido é a criança que se joga no chão, esperneia, briga, né? Eu quero. Lembra que eu falei que nós somos crianças espirituais? Essa criança, quando não trabalha esses sentimentos, eu não preciso falar muito na questão, né? Quando eu falo pensando no processo de reforma íntima, eu não quero nem ir para vidas passadas. Só nessa já está bom. Se a gente conseguir olhar para os traumas e problemas que a nossa infância, que nós passamos na nossa infância e que se reeditam na nossa adolescência, nós já estaríamos de bom tamanho, já teríamos uma reforma íntima lá, assim, maravilhosa. Porque esses aspectos que de alguma forma nós vamos colhendo no início da vida são só fruto de outras etapas que nós plantamos. Se eu tive um bom karma, eu vou colher boas frutos. Se eu tive mal, né, se eu plantei mal coisas, se eu falei mal para os outros, fiz mal para os outros, né, eu vou atrair circunstâncias e frequências para que eu me ajuste, para que eu aprenda. Então, né, entrar em punição, né, então eu fui abusado porque não. Você, em outra etapa, você precisa entender como é que funciona. Porque abusar do outro é fácil, agora quero ver quando você passa pela etapa de ser o abusado. Então é só para você relembrar que a dor é para todos. E o amor também. Por isso que a gente tem que se afinar com essas frequências mais profundas. Largar a vingança, largar o ódio, largar esses aspectos que não geram lugar nenhum. E uma das coisas que eu percebi dentro desse processo, né, porque assim, eu tenho um recorte bem pequeno, esse trabalho que eu desenvolvo com a minha esposa, que é o caminho da consciência que a gente chama, é um recorte dentro dessa estrutura. Porque na verdade esse processo que a gente está falando da reforma íntima, ela é só um pequeno passo. Porque na verdade quando a gente abre esse leque, você vai ver que a extensão de transformação espiritual e pessoal é gigantesca, não tem limite. O aprendizado é diário. Eu posso aprender com uma formiguinha, eu posso aprender com uma folha que cai da árvore, eu posso aprender com um mal-estar que está acontecendo ao meu redor, eu posso aprender com o que eu quiser. Então o aprendizado é infinito. Nós é que temos que sair desse automatismo velho, dessa preguiça, vamos dizer assim, dessa morosidade de querer aprender e nos coçar, rever conceitos, rever posturas. Nessa hora, quando a gente começa a fazer essa revisão, vocês vão ver que assim, o alívio vai vir. Vocês vão ver uma coisa que o Sebastião me ensinou, que chama assim, vitórias internas.
Você vai ver alguém vir falar assim, te maltratar, ou alguma coisa que você sabia, né? Que nem entrou alguém, ele estava conversando comigo, e aí olhou para a pessoa, eu me sentia rejeitado, eu me sentia ressentido, né? Não me deu atenção, né? Me abandonou aqui, já saía batendo os pés. Aí eu vou olhar, vai acontecer de novo, porque não pensa que assim, eu me alinhei e não vai acontecer de novo. Não, vai vir de novo, para ver novas expiações. Né? A gente não faz assim, a gente entra na primeira série, aprende uma série de coisas, na segunda série a gente usa o que aprendeu na primeira e vai aprendendo mais. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Não pensa que as coisas que estão na nossa matéria não tem a ver com o processo de desenvolvimento espiritual. É totalmente. A vida realmente é espiritual. Nós é que não conseguimos, nos apegamos à matéria, achando que isso aqui às vezes é o máximo, é tudo. Né? Então temos que largar essa frequência sem falar mal também. Isso aqui não é, isso aqui é uma bênção. Inclusive, dentro do que a gente tem estudado com o despertar da consciência, sabemos agora que os átomos primordiais, eles evoluem espiritualmente até se confundirem com o nosso perispírito. Então essa matéria toda vai evoluir. Nós estamos evoluindo o planeta a cada respiração, a cada passo que a gente dá. Escolher que a gente pode efetivamente querer ser melhor sem esse aspecto do orgulho e da vaidade, porque uma das coisas que nos pega muitas vezes também, né? O Alessandro, palestrante aqui, né? Né? Você vai me dar parabéns depois, né? Vai bater palma para mim depois? Vocês vão bater palma para mim depois? Então, se eu ficar com essa expectativa aqui, isso é vaidade. Uma das piores e mais ardilosas, vamos dizer assim, nesse sentido, rasteiras que eu vou me dar. Tem um livro que eu li que até hoje, não sei se alguém souber, fala a história de uma pessoa que ela estava aqui e durante o período que ela estava, ela era uma pessoa que tinha muita grana. Então ela tinha uma capacidade, inclusive, de juntar pessoas. Ela fazia obras sociais, ela fazia muitos trabalhos de caridade social nesse sentido. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Ela se achava que estava tudo bem, até ela desencarnar e chegar do outro lado. E aí ela percebeu que ela não fez o que ela deveria ter feito. As obras as quais ela fez, as benfeitorias, não se perdem. Dá para entender o que eu estou falando? Mas como ela tinha que trabalhar um quanto de vaidade que ela já trazia de outras vidas, e ela tinha se colocado a fazer esse trabalho, ela se engrandecia com essas obras sociais. Aí ela chegou do outro lado, percebeu que o que ela deveria ter feito, sem desmerecer o trabalho que ela já tinha que ter feito efetivamente, mas não através da vaidade. Então essa parte da vaidade, ela muitas vezes ela nos tira do centro, nos tira do que é o nosso caminho. E aí, assim, então vários aspectos que a gente vai falando e vai refinando, que isso é o que a gente vai fazer. Esse primeiro quebra-cabeça de 500 peças, a gente começa aqui, nossa, que legal, quando você vai começando a juntar as peças, vai separando, nossa, se encaixa com essa, você vai começando a tomar gosto. E aí tudo aquilo que a gente fica gastando tempo, olhando para a vida do lado de fora, para de ter sentido. Porque eu não quero mais gastar meu tempo cuidando da vida dos outros, eu vou cuidar da minha. Porque quando eu faço uma mudança interna, quando eu faço uma transformação interna, por onde eu passo, eu reflito essa nova frequência. Eu emano essa nova frequência. E consecutivamente eu vou subindo os patamares dentro da minha vibração e do meu autoconhecimento. E com isso também sou ajudado, porque quem ajuda é ajudado. Então veja as benfeitorias que nós vamos ter a partir do momento que nós mudarmos essa frequência de cuidar da vida dos outros para cuidar da nossa. Ah, mas é difícil, Inicialmente a gente vai, né? Porque a maior parte das vezes a gente, né? Muita gente às vezes esquece que está aqui para crescer, pensa que está de férias, o planeta é lindo, né? Passarinho, beija-flor, né? A gente vai, churrasco, futebol, nada de errado, mas qual é a minha meta? Não tem nada de errado com isso, desde que eu saiba como utilizar isso. Se eu utilizar tudo isso como distração, eu perco a minha encarnação. Eu perco a oportunidade de me transformar e rever posturas e condições que estão aqui. Aquele que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Então é nessa que eu quero, não quero esperar para lá. O Osho, que é um outro filósofo indiano, ele falava assim,
queira trazer o céu para cá. Traga o céu para cá, transforme a sua vida, a sua volta, num céu. Não queira esperar para ir para o céu depois. Vamos dizer assim. Transforme a paz. Grande falava isso. Seja você a paz que você quer ser no mundo. Não fique esperando que o outro tenha paz, que o outro te passe a mão na cabeça, que o outro venha te agradar, que o outro fale, nossa, como você é legal. Né? Tudo isso é perda de tempo. O dia que você receber isso e você também não tiver atrelado com a vaidade, que eu estou falando aqui, você vai ver a vitória que é. Eu lembro quando, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a fazer um programa de rádio na Boa Nova, eu lembro o quanto eu comecei a trabalhar a vaidade. Deus do céu, eu olhava para aquilo e falei, eu sentia, eu escutava o programa depois, eu sentia o tom de voz, eu sentia a minha arrogância no tom de voz. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso, porque eu estou passando isso para as pessoas. É minha responsabilidade. Dá para entender? É uma responsabilidade. Se você é um orador, se você é um dirigente, é sua responsabilidade. E responsabilidade é diferente de punição e de castração. Responsabilidade, que é um dos lemas do despertar da consciência, que é só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. A responsabilidade nos dá, né, coloca no nosso colo algumas coisas que nos cabem somente a nós. Então é nossa responsabilidade mudarmos, é nossa responsabilidade querer, né? Se eu tenho um conflito com meu marido, então, qual é a minha parte desse conflito com meu marido? Se eu tenho um conflito com meu filho, qual é a minha parte desse conflito? Aonde eu contribuo para que essa situação ainda se permeie com o meu chefe? Vão olhar para a vida de vocês. Vocês vão achar esses vários aspectos que eu estou falando. Ou alguém não acha, ninguém tem conflito, está todo mundo em paz, está todo mundo legal. Eu estou dando palestra só para os espíritos que estão precisando. Está todo aqui, está todo mundo já elevado, espiritualizado. Eu que estou precisando. Então, é mais ou menos isso. Então, todos nós. Então, eu não estou livre desse aspecto. Muito pelo contrário. Aquele que vos fala é aquele que mais precisa. Porque inicialmente a dívida, vamos dizer assim, a gente não estava falando da dívida espiritual, né? Aquele que contraiu muita dívida tem muito a pagar. Então tem que começar a fazer o processo para começar a rever. Então muito do que acontece na minha vida, eu convido a todos a fazer, porque vocês vão ver a mudança da frequência, a mudança de postura. E não é porque eu sou melhor que ninguém, não é. É porque realmente eu coloquei em prática. Precisa. O Sebastião Camargo ele falou uma coisa que me tocou profundamente. Precisa colocar isso na prática. Não adianta só eu ter um monte de teoria na minha cabeça, né? Aí eu me transformo em um doutor, um filósofo, um PhD. Mas o que eu faço com isso? Eu pratico, eu exercito, eu vejo se isso que eu estou falando tem sentido. E aí foi quando eu comecei a perceber o que o Sebastião falou, que é o que muda. Quando você começa a fazer esse trabalho inicialmente, que eu era mais PhD do que qualquer outra coisa, aí começou a mudar o timbre, eu comecei a escutar minha voz com uma outra frequência, porque eu não estava mais só falando para os outros e não fazendo. Quando eu comecei a colocar na mão, na prática, quando eu coloquei a coisa em prática, aí eu comecei a mudar, eu consegui ver essa frequência. Então eu estou convidando vocês, né? Não só vocês aqui, porque também a espiritualidade de alguma forma precisa desse auxílio, precisa dessa iniciativa, porque cada um de nós aqui pelo menos carregamos uns 30. Dá para você ter ideia? Que atrás de nós tem pelo menos uns 30. Então vamos multiplicar e vocês vão ver o quanto só nesta sala, nesta reunião, nós temos de encarnados e desencarnados. Né? Então é importante a gente rever que em cada momento a gente nunca está sozinho. E que a gente precisa sim saber que esses esconderijos que a gente cria para nós mesmos é só uma fuga. Mas ok, quando a gente conseguir dar um passo em direção a essa situação com mais carinho e com mais atenção, a gente começa a lapidar esses aspectos. Ela fala nessa música: suspendi a flor de lótus e suspendi a flor de lótus e com a sombra ali notei toda a lama do apego, onde o egoísmo se faz rei. Clame a luz da consciência. Isso aqui é a luz da consciência. Kardec trouxe inúmeros ensinamentos. A gente tem assim um jogo de informações que, se a gente se permitir, a gente tem ferramentas suficientes para começar essa jornada sem medo, né? Porque a gente precisa transformar, porque essa transformação que a gente está falando inicialmente é o medo.
A gente faz essa jornada do medo para a coragem. Coragem de nos enfrentar, coragem de nos conhecer, coragem de rever conceitos, posturas. E aí a gente vai vendo que assim, nunca fomos desamparados. Nossa, mas está um caos aí fora, está tudo, né? Então, esse aparente caos, Deus governa. Deus nos incentiva a mudar. Deus nos incentiva a rever posturas. Deus nos incentiva a ter realmente uma nova conduta. Então essa nova conduta não é uma coisa aberradora e começa devagarzinho. Esse é um dos lemas nossos, um passinho de cada vez. É devagarzinho que a gente vai abrindo, expandindo a consciência para essa nova frequência. Eu tive um sonho uma vez e eu estava num quarto, meu pai estava deitado e aí ele falava assim, eu me via criança, uns 4, 5 anos mais ou menos. E aí ele falava, sério comigo, né, bravo, apaga a luz, apaga a luz. Aí eu ia no interruptor e ficava apertando assim. Eu falava para meu pai, não apaga, pai, não apaga. Essa é a frequência do planeta agora. Não se apaga mais essa frequência. Chegou, está nos acolhendo, está nos direcionando, está nos conectando e nos direcionando para essa nova frequência. A luz é uma coisa que a gente não sente, não pega, mas ela está aqui. Quando ela se acende, não tem como você fingir que não está aquela sujeirinha ali. Você pode não querer mexer nela, mas ela vai estar ali. Até o momento que, de alguma forma, a gente, essa frequência do que a gente falou, né? O amor convida, a dor impõe. Eu, inicialmente, comecei pela dor, estou escolhendo agora pelo amor. E convido vocês para que todos entrem nessa mesma frequência do amor, porque o amor é muito mais prazeroso, muito melhor, assim, o Sebastião fala assim, trabalhar com Jesus não é trabalho, é diversão. Então é mais ou menos o que cada um de vocês aqui, um pouquinho do que vocês estão, só de pensar nas pessoas que vocês estiveram, né, conforme eu fui falando, chefe, marido, filho, só de pensar nisso vocês já estão irradiando um pouquinho dessa frequência para eles. Então coloque isso em prática. Não deixe que a frequência da reclamação, do julgamento, da acusação, e da reclamação, julgamento, acusação e crítica, né, nos pegue, nos baixe a frequência, que é isso que abre as portas, né, sem ficar acusando que o nosso irmão obsessor, vamos dizer assim, fica nos atrapalhando. Nós que abrimos a porta, então ele só tenta, a gente só entra na mesma frequência, nós é que descemos no umbral, não é ele que sobe, porque se você tiver uma frequência alta, ele não vai lá. Então suba a sua frequência e com isso você eleva também, inclusive, essas pessoas para uma nova frequência, porque essa é a meta. Porque se eles estão tentando nos puxar para essa outra frequência, porque eles ainda não conhecem essa nova. Tem medo, tem muito apego, tem todos esses aspectos que a gente está falando aqui, vingança. Quantos de nós não carregamos ainda um traço de vingança dentro de nós e aí ficamos acusando, né, você viu, o seu chefe, não sei o que, está nos perseguindo, tá? Muda essa frequência, para de ficar se achando vítima, para de se achar menos, coitadinho. Você tem uma fonte inesgotável e inestancável de energias. Kardec falou que em 2 meses nós renovamos toda a energia do nosso corpo. Em 2 meses. Uma pessoa com 80 anos, ela já animou mais ou menos 200 corpos e normalmente estragou todos eles. Para a gente ter ideia mais ou menos do que a gente faz quando a gente está alinhado, ou na verdade desalinhado, atrelado a esses pensamentos que nos tiram do rumo. Com o amor aqui cheguei e com ele vou prosseguir. Com essa luz vem me guiando, nada pode me impedir. É isso. Irradia para os outros, claro que vai começar pelo seu sistema. A revisão inicialmente vai doer um pouco. Não vou falar que é bonito, mas não é impossível. É o mais importante disso. E quando a gente olha para essa situação e fala assim, mais uma etapa, mais uma vitória, e aí você vai compartilhando, você vai vendo que aquelas pessoas às quais você tinha mais dificuldade, você já não tem mais, aquelas que você achava que você não ia perdoar nunca, você já olha com outra frequência. Chico Xavier falava que a única coisa que nos leva para o umbral é a nossa consciência de culpa. Então por que a gente fica atrelado a essa culpa? Porque ainda temos, vamos dizer assim,
um quê de um ferrão de querer machucar o outro. Então vamos transformar esses aspectos, vamos rever com os conceitos e posturas, né? Um convite, que é uma frequência que o Sebastião Camargo nos traz, que é uma frequência simples. Como é que a gente pode começar esse trabalho sem que a gente possa falar que é difícil, que vai ser impossível? A gente só precisa ter na memória a lembrança. E eu achava que era praticamente impossível quando o Sebastião falou isso para mim. Quando você pegar um prato de comida, se você não cozinha, se você cozinha para quem cozinha, vai desde o ato de pensar em cozinhar, né, do que a pessoa vai cozinhar, só dela pensar nisso, ela já está interferindo na estrutura molecular do ar, na estrutura molecular de quem vai comer e na estrutura molecular interna. Então, esta pessoa, né, mas vamos dizer assim que ninguém aqui cozinha, que a gente só come a comida das outras pessoas, né? Então, eu vou olhar para esse prato de comida, que de alguma forma é uma frequência vibracional que deixou, vamos dizer assim, um estado vibracional X para entrar, que ele vai adentrar no meu estado vibracional, ok? Então, este prato de comida, quando eu olho para ele com gratidão, eu já faço um jogo de energia para ele. Se a pessoa estava cozinhando com mau humor, se a pessoa estava de mal com a vida, só com a gratidão, olhar assim, um minuto que você olha assim, né? Na verdade, você gosta de falar 2 segundos que você olha com consciência para esse alimento, você já quebra toda essa frequência de desestrutura, que é o mesmo princípio do passe, né? A pessoa, ela vem aqui e recebe um passe magnético na água, né? Essa água, ela é potencializada, ela é vibracionalmente ela é elevada. Só que se eu tiver de mau humor, se eu tiver com raiva, se eu tiver com receio de alguma coisa, a hora que eu pegar na água, eu já quebrei tudo aquilo que foi colocado no passe. Então eu preciso estar com a minha mente elevada para receber esse processo, porque eu interfiro imediatamente. Nós interferimos o tempo inteiro em todas as frequências. O Sebastião traz uma única frequência que é assim, um único pensamento faz um arrastamento dentro do seu sistema. E aí eu fiz uma analogia bem simples. Um único mosquitinho, quando ele vem e te pica, vocês estão vendo o que eles estão fazendo, né? Devastando um monte de gente caída, que o corpo inteiro vem febre, dor, praticamente muita gente quase que desencarnando, um único mordidinho. É o mesmo princípio. Um único pensamento de desalinho, um único pensamento que nos leve à ruminação, à reclamação, a criar de alguma forma sensações e sentimentos que nos deixem uma vibração baixa, nós abrimos espaço para que as enfermidades comecem em nosso corpo, que as dificuldades à nossa volta se façam, que as brigas e os conflitos se façam presentes. Então, cabe exclusivamente a nós. Então veja como é bom saber que assim não depende de ninguém. Só que aqui a gente tem que fazer uma mudança de perspectiva, porque uma coisa que acontece na atualidade, na humanidade, é que 65% das pessoas esperam a pílula milagrosa, esperam que alguém faça por elas. 35% até querem entender como é que faz o processo de transformação, de autocura, de autorrenovação, mas na maior parte das vezes ainda querem pagar para que o outro se livre da situação. Somente 5% na atualidade querem participar ativamente do processo de transformação, de cura e de renovação moral. Então eu estou convidando cada vez mais para que a gente faça parte, engrosse essa fileira, né, essas estatísticas, para sair dessa transformação. Uma das outra estatística muito cruel, vamos dizer assim, uma única pessoa passa por uma benfeitoria, uma coisa legal, ela compartilha no máximo com 3 pessoas. Mas ela passa por uma coisa difícil, ela compartilha com 7. Então, vamos mudar a postura. Parar de reclamar, de criticar, de julgar, e sabendo que isso abre as portas para todas as nossas adversidades e problemas. Estou vencendo o ódio que existe em mim. Começa por aqui. Vamos por Essa é a frequência que a gente precisa entender. Dentro de nós existem resistências. Uma delas é essa.
Como transformar isso? Pararmos de nos machucar e machucar os outros de forma deliberadamente, porque cada pensamento que nós temos é uma fonte de transformação. Segundo Joana de Ângeles, temos 95 mil pensamentos dia. Quem pensa na cabeça de vocês? A televisão, as propagandas, de uma forma geral, não estou falando mal de ninguém, estou convidando vocês a refletir. Nesse trabalho de sentar e olhar para a comida, por favor, esse trabalho é você com você mesmo. Desliga a televisão. Não coma na frente da televisão, porque quando você está ali frente a frente com o alimento, fazendo esse trabalho, com a televisão ligada, aqueles estados de consciência que, dependendo do que você estiver assistindo, é isso que você está se nutrindo. Então, quando você faz esse processo de parar e olhar para esse alimento, você vai ver que este único trabalho, que é você fazer essa mudança no hábito alimentar, já vai começar uma mudança diária, uma mudança de perspectiva, porque você vai começar principalmente com um dos grandes males da humanidade, a ansiedade. Porque a gente põe a comida na boca, não dá nem 2 mastigadas e já embora. Outra coisa que, fora o olhar e a gratidão, é mastigar. Quando você para e mastiga mais o alimento, você trabalha todos esses aspectos que eu falei aqui: medo, raiva, ciúme, inveja, todos eles que são instintivos, são aspectos primários, e não existe nada mais instintivo e primário do que comer. Então eu sou psicólogo, eu não sou nutricionista, mas este é um aspecto comportamental desse trabalho. Quando a gente muda esse comportamento de um ato consciente, de um ato mecânico para um ato consciente, e lembre-se, vai ter as dificuldades, porque inicialmente a gente está acostumado a nem pensar, nem... Então talvez vocês lembrem, eu lembrei na última garfada, não importa, já é um grande ganho. Vai começando devagarzinho, quando vocês forem menos percebendo, vocês vão ver. Coloquem na mente de vocês, no ato da alimentação, a gratidão, a esperança de dias melhores, a alegria de viver. Coloquem coisas boas, nutra-se dessas grandes virtudes. Ok, meus queridos? É um pouquinho disso que eu queria compartilhar. Obrigado.